a gente vê, por exemplo, o Monark tem voltado pra mídia, né? Ele tá bem forte. Agora tem a treta que ele tá com o Igor, etc. Mas aquele episódio Eu com o fui Monark. lá, inclusive. É, É. aquele episódio com o Monark lá atrás. Considero eu que ele foi totalmente asfixiado, de todas as formas, ou não? Inclusive pelo Igor. Sim, Eu sou partidário do Monark nesse sentido. Eu acho o Monark meio maluco, ele fala umas sim, barbaridades de vez em quando. Agora ele tá meio maluco mesmo. Mas no quesito, assim, é um grande comunicador, é um cara que trouxe uma inovação para o podcast, você pode até contestar, mas quem trouxe, quem levantou o Flow foi ele. E quando o caso do Monark é sintomático, porque foi exatamente coincidiu com a mim, com o meu cancelamento. isso, sim. O caso o que vamos lembrar direitinho aqui, o Monark falou, em nome da liberdade de expressão, não falou nada demais, mas é uma opinião polêmica, que em nome da liberdade de expressão, até um partido nazista poderia ser concebido no Brasil aos modos, e ele ainda fala isso, aos modos do que tem nos Estados Unidos. Você tem um Nazi Party lá, você tem? Nos Estados Unidos tem Ku Klux Klan, cara, uma coisa horrorosa. Sim, tem. Mas ninguém dá bola, desde que você não queime as pessoas, você não mate judeu. E eu discordo disso. Discordo dessa política americana, tá? Que é você, em nome da liberdade, deixar criar um partido que poderia, eventualmente, e é a diretriz do partido, matar judeu, matar negro, uma coisa horrorosa, né? Aí eu falei, discordo do Monark, aí ele foi cancelado. Eu fui cancelado em seguida, mas no meu caso eu já te contei. Sim, O sim. caso do Monark é sintomático pelo seguinte: havia um asfixiamento ideológico e um medo tão grande que o tal Igor fudeu com o cara também. Esse cara tá errado, foi monstruoso o que ele falou, ou seja, ele endossou crítica de gente que estava chamando o Monark de nazista. Isso. Isso é nojento. Isso é um cara que é o amigo, é o sócio que teve fama graças ao cara querendo massacrar o sujeito. Isso é de uma falta de caráter. E hoje quem está se beneficiando do sucesso, entre aspas, do Flow é o Igor, que sempre foi o amigo menos talentoso do Monark. E por quê? Porque ele se ajustou ao sistema. O Flow hoje é um negócio de esquerda soft. De vez em quando eles entrevistam outras pessoas, mas ele se adequou ao sistema. Aí quando você se adequa ao sistema, meu amigo, o mundo é teu. Aí você começa a ser mais light, você começa a ganhar verba, você começa a entrevistar gente como o Reinaldo Azevedo, que também se adequou ao sistema, você começa a ter portas abertas no setor do entretenimento, aí as marcas começam a te procurar, entendeu? Então, assim, mas é um cara que forjou o sucesso dele em cima de um tipo de covardia, e não é qualquer tipo de covardia. É um tipo de covardia do cara que se adapta ao sistema, do cara que se adapta à ideologia dominante e reinante do sistema. Ou seja, é um cara que prostituiu a própria amizade, o próprio caráter, massacrando, ajudando a massacrar e disseminar uma mentira sórdida de que o monarca era nazista, para se locupletar e fazer sucesso com o sistema, esse mesmo sistema que une o judiciário e o setor do entretenimento, de fofoca, de novela, de produção de arte, para massacrar pessoas. Eu tive essa experiência minha, mas o monarca foi até hoje, né? Que Sim. o monarca é uma perseguição judicial. O cara não pode abrir, por exemplo, o que você faz aqui. O cara não pode abrir um canal no É, não YouTube. pode abrir uma live que os caras E o derrubam. que o cara fez o quê, bicho? O cara diz a mesma coisa que eu, que o Brasil é uma ditadura judiciária, tudo bem que ele falou de urna também, que é um assunto index, mas que seja, porra. O Donald Trump fala até hoje, em tudo quanto é canto, que a eleição de, sei lá, de 20, não é, nem lembro qual foi fraudada quando ele perdeu pro Joe Biden lá. É democracia, a democracia é tagarela. Você vai lá, prova que ele tá sendo mentindo, então, sei lá, processa o cara, contesta o cara. Tá. É o que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Mas não posso falar, Se então. você falar da careca do Alexandre de Moraes, se você falar da urna eletrônica, você vai preso. Se você der uma opinião polêmica, como a do Monark, que eu discordo de que poderia se criar até um partido nazista em nome da liberdade de expressão, o que eu acho um errado, um erro monstruoso, mas não é um erro, não, isso quer dizer que o cara seja nazista, se o cara criou exatamente a base nos Estados Unidos, o cara é cancelado, o cara é expulso do país, o cara tem processo do Ministério Público, tem que pagar advogado, a ponto do sócio do cara, por medo, covardia, se adequar ao sistema e dizer, não, esse cara realmente é meio nazista, some daqui. E não se quer pagar o que o monarca tá querendo receber. Bebe uma água, bebe uma Deixa eu água. beber uma água, Bebe fala uma uma água, fica à bobagem. vontade se quiser Mas é mais. horrível, o caso do monarca é o caso. Não, ele até, eu vi uns cortes dele, Adriles, que ele fala, né, Adriles? Ele fala assim, pô, inclusive, se você quiser fazer meus cortes, fiquem à vontade, mas marca meu site, né? Que eu acho que ele tá vivendo O de. cara, ele, por exemplo, os programas dele, pô, monarca, abre o site aí. É só pra quem assina e os Isso, cortes dele que ele viraliza com os isso. cortes, entendeu? É.
E tá bem falado na internet agora com essa treta, etc. Aí ficou 2 pesos, 2 medidas. Eu vi que o Igor E falou, aí o cara foi ele me obrigado ligou a e tal. responder e tal. Você viu a polêmica, o Serjão dos Foguetes já tá envolvido no BO. Não, mas o cara é escroto, o Igor é escroto. O cara tá querendo dizer que quem fez o sucesso do Flow depois do Monark foi Aham. ele, a reconstrução do Flow. Isso é o que quer dizer? Tá querendo dar um migué. Ele No não quer pronunciamento pagar dele, ele deixou claro isso, Adrilho. Você viu o pronunciamento do do Igor. Igor? Ele fala, olha, o Flow afundou, Quem quem reconstruiu o Monark. reconstruiu, várias famílias, Foda-se, a etc. sociedade já tava feita. Quem catapultou o Flow, eu lembro, foi o Monark. O Igor ficava calado nas entrevistas. E aí, eventualmente, quando o Monark saiu, teve esse problema, o Flow realmente levou um linchamento, Isso. e aí o Flow se adaptou ao esquema da nova realidade brasileira, da nova hegemonia da esquerda brasileira, ditadura cultural. E aí o cara catapultou, mas paga o que você deve ao Monark, bicho. Hoje a gente vê muitas pessoas entendendo, na verdade, tentando reconstruir o que o Monark falou, entendendo, ficando, não tô falando que ficando ao lado dele, mas voltando a curtir o conteúdo dele. Sinceramente, as pessoas entenderam na época também. Quem cancelou ele foi gente mal intencionada ou muito burra. As duas coisas se unem, né? O cara é igual a minha mesma coisa. Sim. Porra, eu faço um programa de meia hora contra o nazismo, falando contra o nazismo. Eu levanto, faço isso Tchau, aqui. eu lembro disso. E aí eu sou nazista, a ponto do Ministério Público vir falar comigo, a ponto da Jovem Pan sumir com o programa. Eu tenho mágoa da Jovem Pan também. Depois o Tutinha, maluco, me recontratou, mas tudo bem. Sumiu com o programa. O programa era o álibi que eu tinha. O álibi não, a prova em conteste que eu tava. Como é que o cara pode ser nazista? Se eu meti o pau no nazismo, meti o pau na própria opinião do monarca. Sim. Aí no final. É insano. Mas aí eu já me ferrei, já perdi namorada, pô, me chamou de nazista na rua. Porra, é a mesma coisa do monarca, cara. Isso não é não entendimento. Isso é o cancelamento, que é a significação de um ressentimento de grande parte da sociedade que gosta de cancelar, gosta de destruir a reputação das pessoas, gosta de arrebentar, sei lá, por inveja da fama de alguém, ou por o cara que não tem a vida que quer, a mulher que quer, o emprego que quer e gosta de ferrar com o outro. Porque o ressentimento, sobretudo o ressentimento ideológico, ele trabalha na seguinte base: você se coloca como justiceiro promovendo o linchamento de alguém. É a mesma coisa de queima de bruxa da Inquisição, mesma coisa de Inquisição, ou seja, aquele prazer que você está defendendo pressupostamente um bem, mas na verdade está exercendo mal. Você está linchando alguém, mesmo se essa pessoa estiver errada, tem a justiça formal que vai cuidar dela. Agora, você está pegando 1 milhão de mensagens, arrebentando com a vida de alguém. O que aconteceu com o Monark? O Monark chegou a pedir desculpa. Eu nunca pedi desculpa de nada. Sim. O Monark pediu desculpas. Sim. De algo que ele não tinha feito nada de errado. Peço desculpas, errei. Errou porra nenhuma. E aí, é aquilo que o Jordan Peterson diz, né? Quando você pede desculpas pra uma multidão sedenta de sangue, aí você tá destruído. Os caras não vão te desculpar e vão te arrebentar. Te arregaçar, Vão te arregaçar. Aí a humilhação é total. Foi o que aconteceu.